E aí, meu amigo e minha amiga, eu sou o professor Leonardo Oliveira e hoje vamos de guerra. O que temos para hoje? As Cruzadas, é isso mesmo, aquele movimento militar e religioso iniciado ali no século XI e que vai dar início ao grande processo de disputa religiosa no mundo. Católicos versus islâmicos. Então vamos dividir a nossa aula de hoje em etapas. A primeira etapa é por que o grande evento se chama Cruzadas. A motivação é muito simples, olha, veja bem. O símbolo máximo do cristianismo é a cruz. É o símbolo máximo. Não adianta você pensar no cristianismo sem pensar na própria cruz. Cristo morreu na cruz por todos nós. Então, se eu estou levando a cruz de Cristo para uma outra região, o nome só pode ser cruzada mesmo. Os guerreiros que lutaram essas batalhas, carregavam isso no peito, certo? No seu estandarte. A cruz do cristianismo sendo levada de uma região para outra com muitos e muitos objetivos. Então veja bem. A principal finalidade das cruzadas eu vou já comentar, mas antes entenda que era uma expedição militar, porém, mesmo sendo uma organização e uma expedição militar, a organização dela era religiosa. Tanto é que você não encontra, olha que interessante, você não encontra em uma pesquisa sobre as cruzadas títulos de generais, um grande capitão que lutou nessa guerra, um grande general, um grande tenente. Não. Você encontra a história dos cavaleiros, tá lembrado? Quando você trabalha as cruzadas na esfera religiosa, você entra na questão dos cavaleiros. Os cavaleiros, os nobres, o que é que eu falei para você? Que os nobres nasceram para a guerra, não foi? Pois está na hora de provar. Se eles nasceram para a guerra, eles ganham o título de cavaleiros. Vocês com certeza já ouviram falar dos cavaleiros templários, cavaleiros hospitalários, cavaleiros teutônicos, os cavaleiros, os nobres que lideravam as expedições e por serem nobres carregavam com eles uma legião de servos. Esses nobres eram senhores feudais, eram reis importantes, ok? Então, como eu sou um nobre, por exemplo, eu tenho meu feudo e tenho meus servos. A igreja investe em mim, a autoridade religiosa também, para guiá-los nessa expedição sagrada e eu levo o meu grupo militar para alguma região do mundo que eu vou já falar qual é. Então, expedição militar liderada pela Igreja Católica e para o cargo de cavaleiros. Qual é a periodização? 1095, no famoso Concílio de Clermont, um papa conhecido como Papa, olha só, Urbano II, faz com que, olha, frisa bem nesses nomes, tá? Frisa bem, é um concílio, uma assembleia religiosa pelas lideranças maiores da instituição católica. É um concílio, aconteceu em Clermont e o Papa que autorizou a expedição é, com certeza, Urbano II, com a expressão que ficou muito famosa, que é Deus te quer, ou quer você para o exército dele. Ele quer você, ele quer que você entre para esse exército e vá fazer essa expedição religiosa. Essas cruzadas foram várias e várias expedições com motivações diferentes. Antes, vamos para as motivações tradicionais, antes de eu citar aqui alguns pontos mais polêmicos. Primeira motivação, lógico, se é uma expedição religiosa, militar religiosa, eu quero expandir a fé. Então, a expansão do cristianismo é o top dos tops dos motivos, certo? Claro, se é cruzado, então, expansão do cristianismo. Agora vamos para as motivações mais conflitantes. A religião que mais crescia no Oriente era o Islã.
Os islâmicos para os cristãos são pagãos, são infiéis e tem que aceitar o evangelho de Cristo segundo os cruzados. Então nós temos a famosa disputa com o Islã. Ah, professor, entendi. Então as cruzadas foram expedições que rumaram com a cruz de Cristo do Ocidente para o Oriente. Ah, e agora você acertou. Porque o Islã vigora no Oriente nesse período. Então é para lá que as cruzadas estão rumando. E por que é para a região islâmica? Porque é lá onde fica a cidade sagrada, uma das maiores ironias do destino. Gente, vocês sabem que Jesus Cristo passou por todo aquele momento de Calvário, toda aquela perseguição em Jerusalém, não é? Olha só, Jerusalém é uma cidade, uma região oriental do mundo dominada pelo Islã no período. Olha só que ironia. A cidade sagrada, olha só, cidade santa de Jerusalém. E por que é santa? Olha para essa informação aqui, ó. É o Santo Sepulcro, o local onde Cristo foi sepultado. Então é o local sagrado para os cristãos. Os cristãos faziam peregrinações para essa cidade santa o tempo todo. O tempo todo. E adivinha só qual era a religião que predominava? Era o Islã. Então a cidade de Jerusalém era predominantemente do Islã, certo? Era predominantemente pertencente ao islamismo. Simples assim. Agora, eis o problema. Será que os islâmicos proibiam os cristãos de visitarem Jerusalém? Não, não proibiam. Eis o motivo do conflito. Os islâmicos adoravam, gente, quando os cristãos chegavam até Jerusalém. Por quê? Porque iriam fazer comércio inevitavelmente. Iriam precisar de gêneros alimentícios, iam comprar especiarias, iam comprar presentes, iam comprar coisas diferentes que existiam no mundo oriental. Então os islâmicos não impediam de forma alguma que os cristãos adentrassem Jerusalém, até que o Papa Urbano II teve a brilhante ideia de lançar uma campanha militar contra Jerusalém e limpar o mundo dos islâmicos aí, ó, varrer os islâmicos. Então, polêmicas à parte, quem começou a briga foi a instituição católica. Tá bom, gente? Os islâmicos estavam lá quietos, aceitavam os cristãos até a região e o Papa Urbano II iniciou uma guerra longa de várias etapas e todas elas vão inevitavelmente fracassar. Vocês sabem quantas cruzadas vão realmente dar certo? Nenhuma. Ah, professor, mas eu vi que a quarta cruzada, a cruzada do rei Ricardo Coração de Leão, deu certo. Conseguiram tomar Jerusalém por alguns dias, até que os islâmicos fizeram um cerco ao redor da cidade, com o famoso líder Saladino, cortaram o suprimento de água da cidade e os cristãos tiveram que sair de lá desesperados, com os islâmicos nos seus calcanhares, matando quem achasse pelo caminho ou tornando o escravo prisioneiro de guerra. Então, nesse período, a igreja ela acabou cometendo excessos, como por exemplo, teve cruzada de crianças, é uma curiosidade, eu não vou anotar aqui, mas é uma curiosidade. Houve cruzada de crianças, houve cruzada das mulheres, houve cruzada dos mendigos. Olha só que coisa diferente, né? Para não dizer estranha. Houve a cruzada dos mendigos, contravetores, bandidos, entendeu? Houve cruzada de todo tipo, mas nenhuma delas vai realmente dar certo. Então um fiel que entra, olha só, um fiel qualquer, certo? Um fiel qualquer, ó, vou botar aqui, ó, para um fiel que vai para uma expedição dessa, ele está buscando o quê? Redenção. Um fiel, ele busca redenção, ele busca salvação, a salvação de sua alma. Um fiel, ele busca se redimir de seus pecados,
e se livrar das tormentas do inferno. Literalmente, viu, gente? Literalmente. A ideia que se tinha era essa, que só o fato de você pisar na Terra Santa, os seus pecados já estariam todos limpos. E se pisar na Terra Santa já te curava disso tudo, imagine lutar numa guerra sagrada. Então muita gente vai buscar essa redenção, essa iluminação na Terra Santa. E o que vão encontrar lá? Morte, certo? Extermínios em massa, muitos conflitos. Mas, como nem tudo são espinhos, algumas rosas foram muito bem colhidas com as cruzadas, tá? Quais foram os pontos positivos das cruzadas? Qual é o saldo? O saldo positivo. O saldo negativo, vocês já sabem, eu já falei aqui, certo? O saldo negativo é o alto número de mortes, crianças, mulheres, pessoas foram escravizadas. É uma mancha na história do cristianismo, os assassinatos que aconteceram na cidade de Jerusalém. Tá? Muitos filmes retratam isso, muitos documentos existem sobre esse tema. Só que além do saldo negativo, houve um saldo muito positivo. Como, por exemplo, a questão das novas rotas comerciais. Novas rotas comerciais para o Oriente. O que no futuro vai abrir o famoso Mar Mediterrâneo. O famoso Mar Mediterrâneo para comércio e navegação. E é claro, um outro saldo positivo nesse período foi a questão do retorno à vida urbana, que no futuro vai gerar o famoso renascimento comercial, cultural e urbano. E eu vou falar aqui agora, para encerrar nossa aula, de uma curiosidade. Gente, infelizmente, com esse processo de ida e vinda do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, o Mar Mediterrâneo ele vai ser reaberto. E muito comércio vai ser feito de lá para cá. Oriente, Ocidente. Oriente, Ocidente. E algumas doenças muito famosas vão acabar surgindo nesse período e vão transformar o mundo em uma mancha de sangue e morte por conta de pandemias. A mais famosa delas vai ser a peste negra. Vai ser tema da nossa próxima aula, porém já dá de você puxar aí, né, no campo imagético, sua imaginação, o fato de que muitos barcos pelo mar Mediterrâneo, indo e vindo do Oriente para o Ocidente, vai trazer comida contaminada, vai trazer rato, vai trazer gente doente, e essa gente doente vai adentrar na Europa e vai espalhar doenças mortais, tá bom? Esse é outro saldo negativo que as cruzadas vão acabar indiretamente, olha só, indiretamente proporcionando, tá bom? Então, por hoje, a mensagem foi clara com relação às cruzadas. Nós temos esse tópico bem fechado. Espero que vocês tenham absorvido direitinho a mensagem. Beijão e até a próxima.